Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia. É sempre muito bom estar contando com você aí do outro lado para a gente construir uma vida muito melhor e mais saudável. E já que estamos caminhando para o finzinho do ano, a gente pegou algumas dicas do psicólogo para lidar com o fechamento de ciclos. Você já pensou em como pode aproveitar melhor as suas férias? Que tal aprender a tocar um instrumento? A nutricionista fala sobre gravidez de risco e o nefrologista traz pra gente orientações pra gente cuidar melhor dos nossos rins. O Saúde e Companhia está no ar. Há 21 anos atrás eu cheguei aqui para a doutora Fátima Campos com diabetes gestacional e ela fez com que por meio da alimentação, da nutrição, eu pudesse ter ali controlados os índices e as gêmeas Beatriz e Rafaela nasceram super bem, mostrando tanto que é importante esse acompanhamento. Que prazer, que alegria estar aqui, doutora Fátima, podendo então passar para outras mulheres, outras mães, a importância desse acompanhamento. Queria que começasse falando o que é gravidez de risco. Estou muito feliz desse nosso encontro depois desses 21 anos e saber como foi importante e saber que as gêmeas estão maravilhosas. Então vamos falar um pouquinho da gestação de alto risco, e o diabetes. São condições da saúde da mulher que no momento da gravidez o risco é sinal que você tem que ter mais atenção dos profissionais que estão acompanhando. Quando a gente fala em diabetes gestacional ou hipertensão, na gravidez, por que essas são situações tão sensíveis? O diabetes na gravidez acontece porque na gravidez tem hormônios que vai garantir o crescimento e desenvolvimento do bebê, mas ao mesmo tempo torna a insulina resistir, porque ela tem dificuldade de colocar a glicose que está no sangue da mamãe, proveniente dos carboidratos da alimentação, para dentro da célula. Isso significa que ela vai ficar no sangue. E no sangue ela vai estar passando, às vezes, de uma forma descompensada para o bebê, levando agravos a tanto a mãe como a saúde do bebê. Então você tem que cuidar do como mamãe, bebê, com atenção na alimentação voltada para as questões do diabetes, mas também com atenção para que não chegue a desenvolver ou fazendo até uma prevenção da hipertensão. Eu lembro que algumas frutas eu nem podia tocar. Hoje em dia tem essa restrição geral a todas as frutas mais doces. Como é que está a orientação para as mães nesse aspecto? De uma maneira geral, toda a alimentação é voltada em relação à questão da distribuição de todos os carboidratos. E frutas também é fonte de carboidratos. Sim. Então você vai distribuí-las ao longo do dia. Você vai fazer escolhas, mas você pode botar castanhas oleaginosas, Você vai comer a fruta, pode estar comendo um iogurte proteico, porque a proteína diminui a velocidade com que aquela glicose vai chegar de uma forma desordenada no sangue da mãe. Então vai lentificar. Um exemplo, se você tem uma grande refeição, uma refeição densa, com muitos carboidratos, e se você faz 3 refeições, claro que vai ter um impacto muito grande na glicemia da mãe e, consequentemente, vai estar passando para o bebê. Então, o que resta fazer? Distribuir essa glicemia, colocar proteína, o máximo que puder em todas as refeições, fontes lipídicas, como azeite, como abacate, que é mais oleoso, tudo com a intenção de lentificar a velocidade que essa glicose vai chegar na mãe e, consequentemente, no bebê. E no caso, vamos dizer assim, de pizza, de macarrão, esses outros alimentos, comer um churrasco, com, vamos dizer assim, carne de porco, todos esses alimentos, eles podem constar ali na alimentação da gestante? Eu recebo a grávida e, às vezes, numa situação que ela vem antes para se preparar para a gravidez. Então, eu vou analisar tudo que ela está comendo, de proteína, de carboidratos, e dependendo que às vezes ela chega totalmente descompensada, as glicemias totalmente elevadas. Primeiro, vamos dar uma arrumadinha, vamos deixar tudo dentro da normalidade, claro, monitorando, vendo o que ela gosta de comer, não é só tirar, tá? Mas o que você pode comer, o que pode modificar. Claro, a partir daí que eu deixo tudo organizadinho, eu pergunto: do que você está comendo, tá? O que é que está faltando? O que é aquilo que você mais ama? Às vezes aquele bolinho que ela queria com recheio de leite condensado, com a coberturinha de noiva, talvez não seja esse que eu vou indicar.
mas a gente muda a receita, vê uma possibilidade de um momento ela incluir um alimento que ama com alguma modificação. A nutricionista não é para causar sofrimento, é para causar soluções, é para ajudar. Então eu vou ajudar ela conseguir comer um alimento que gosta, com algumas modificações de horário, de misturas, mas que a deixe feliz. Em relação à pizza, tá tudo ok? Por que não comer uma pizza? Eu dou algumas orientações. Uma pizzazinha, uma massinha mais fina, coloca mais proteína nessa pizza, o que seria? Mais queijo, um pouco de frango, né? Às vezes pode entrar o ovo, porque a proteína, como eu disse, vai lentificar a absorção desse carboidrato. Como eu vou saber que deu certo ou deu errado? Vai verificar a glicemia uma hora depois. Então, tudo isso vai ser construído na individualidade bioquímica daquela paciente. Nós temos 40 semanas de gestação. Vai variar do início ao fim. Eu sei que da 24ª, 28ª semana tem hormônios, né, placentários que ainda vai elevar muito mais a glicose, porque vai atuar na insulina, ela não conseguindo passar adequadamente a glicose, né, que está no sangue para dentro da célula. Se fica muito açúcar no sangue, vai passar para o bebê, aí começa a interferir, vamos dizer, na saúde do futuro bebê, do bebezinho que já está ali, levando a macrosomia, que é aquele bebê que fica mais gordinho, que tem mais estabilidade ao nascer, que tem até isso repercutindo em agravos à saúde na primeira infância, como o risco de obesidade, de ser aquele bebezinho que já começa a ter transtornos metabólicos na infância. Doutora Fátima, eu sei que tem muitas grávidas que já estão aqui super ansiosas para as festas de fim de ano, né? O que elas vão poder consumir? Panetone de chocolate, vão poder comer o peru, vão poder... Qual é a indicação para as grávidas, de uma forma geral, aquelas que ali querem manter de alguma forma a sua saúde e a do bebê, mas também não abrir mão do gostinho bom que tem, né? Aquela... Ai, meu Deus, não é panetone, é rabanada. Nossa, eu adorava rabanada. Uma festa maravilhosa de confraternização que se sente feliz e de repente está passando por momentos de restrições. O que eu digo, tem tantas coisas que você pode comer. Você vai comer o cheste, você vai comer o peru, toda a parte proteica, o filé, o camarão, tá? Todos os tipos de carne. Salpicão pode? Pode, o salpicão, né? E você vai ver o que você vai colocar dentro desse salpicão. Ah, tem passa, diminui um pouquinho passas, né? Mas você pode fazer um salpicão bem legal. Então você já diminuiu a quantidade de carboidrato daquela refeição, né? E depois, talvez não uma rabanada, porque com leite condensado e com açúcar, mas eu digo, faça algo para você. Nós temos bolos deliciosos adoçados com frutas, né? Que são maravilhosos e que você vai poder comer. E se é alguma coisa que é doce, você vai estar vendo com sua nutricionista a quantidade que vai ser ideal e com certeza ela vai passar essa quantidade assertiva para que não aconteça um desfecho desfavorável por ter se excedido demasiadamente, aproveitando naquele dia, comendo tudo de açúcar, que não é ideal. Equilíbrio, o segredo de tudo, né? Veja bem, você está gestando a coisa mais preciosa da sua vida, que é o filho. Você passou por isso, você tem 2 com sucesso, né? Então tem tantas formas de você aproveitar esse momento maravilhoso e ter alguma coisa com sabor doce que seja muito bom e lhe deixe feliz do que estar arriscando por tirar uma noite e dizer, vou me despedir, vou comer tudo de doce porque vai ser só uma noite. E às vezes isso não é o ideal. Eu acho que é equilíbrio, tá? Tudo que você faz com equilíbrio e com responsabilidade, porque eu digo, vai nascer, no outro dia você vai olhar e vai dizer, meu Deus, como valeu a pena. Né? Valeu demais. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. A primeira vez que eu ouvi falar sobre doença renal crônica foi quando minha mãe adoeceu. Depois eu descobri que 10% da população pode ser acometida desse mal. Uma doença muitas vezes silenciosa. O Dr. Felipe Guedes é nefrologista, vai trazer pra gente mais detalhes sobre isso. Por que é uma doença silenciosa? Ela vai se desenvolvendo e só aparecem sintomas quando ela já está num nível muito mais crítico? Seria isso? A insuficiência renal, ela se desenvolve com a perda da função e vai se
prolongando com o passar da idade do paciente. Muitas vezes causado por condições como diabetes, a hipertensão, a pedra no rim, a infecção urinária, até o uso de medicamentos. Os pacientes podem desenvolver estágios mais precoces que são completamente assintomáticos. Nesse momento, é importante o diagnóstico para que haja intervenções que previnam a progressão para esses níveis mais avançados. E em algum momento, esse percentual ali de insuficiência, ele pode ser revertido? Muitas vezes a gente fala que a doença renal tem a característica de ser uma doença silenciosa, progressiva e irreversível, ou seja, a lesão que já aconteceu, quando o quadro é crônico, ela tende a permanecer. Mas a gente consegue, com intervenções médicas, evitando novas agressões, evitando o uso de anti-inflamatório, controlando bem a pressão arterial e o diabetes, lentificar essa perda e não haver essa progressão para estágios mais avançados. Como é que o excesso de açúcar no sangue, a diabetes e a pressão alta, a hipertensão, afetam os rins? Afetam diretamente, são as duas principais causas de doença renal crônica em nível mundial, corresponde a 75% das causas de pacientes que vão para a diálise. Nas clínicas de hemodiálise, de cada 4 pacientes, 3 têm diabetes ou hipertensão. No Brasil, é muito mais característica a hipertensão leva os pacientes à terapia renal substitutiva e, em nível mundial, o diabetes surge como principal causa. Em que momento é necessário substituir o órgão, fazer realmente um transplante? Todo paciente que é candidato que faz hemodiálise é um candidato a transplante de rim. E eles correspondem a que percentual dos renais crônicos? Essa é uma parcela mínima, menos de 10% dos pacientes renais crônicos estão nas clínicas de diálise. Ou seja, quando a gente olha para uma clínica de diálise, na verdade a gente está vendo a ponta de um iceberg, porque a grande maioria de pacientes são pacientes que estão na população com fatores de risco conhecidos e que muitas vezes desconhecem a doença renal crônica. Então, qual é o exame que eu posso fazer ou que meus familiares, as pessoas que estão ao meu redor podem fazer para saber se estão com algum problema renal? O grande exame que é valorizado pela nefrologia, que é explicado em campanhas, é o exame da creatinina. É um exame que é feito com uma dosagem simples de sangue, um exame bem acessível. Está em diversos laboratórios, nos laboratórios da capital, nos laboratórios do interior. Não é um exame de alto custo. Normalmente o SUS providencia esse exame, os planos de saúde também, mas é fundamental que as pessoas saibam que pessoas que são hipertensas, diabéticas, usam cronicamente medicamentos, já tiveram histórico familiar de doença renal na família ou que já tiveram um evento cardíaco, já tiveram um infarto, um AVC, esses pacientes precisam fazer a avaliação da creatinina. E se fala também que a partir de 40 anos de idade, seria fundamental que qualquer pessoa tivesse a sua dosagem de creatinina, e eu sempre motivo as pessoas a saber o seu valor de creatinina, independente de fatores de risco. Agora, quando o senhor fala em uso crônico, uso regular de medicamentos, né? Certo. Muitas pessoas fazem por recomendação médica mesmo o uso desses medicamentos. O meu receio é que de repente as pessoas falem, não vou mais tomar remédio porque senão vou fazer diálise, porque tem os radicais de plantão, né? Qual é o alerta sobre isso? Tem medicamentos que são diretamente relacionados à insuficiência renal e esses são um problema de saúde pública. São os anti-inflamatórios não esteroidais, aquele remédio que você toma para aliviar as dores, né, das costas, dor de cabeça, às vezes dor de garganta. Da família do diclofenac, nimesulida, são medicamentos que são vendidos na farmácia muitas vezes sem receita médica e muitas vezes estão ali próximo ao caixa da farmácia e a pessoa compra sem saber esse efeito colateral. Esse tratamento crônico que a gente motiva, medicamentos que muitas vezes podem ser utilizados para quimioterapia, medicamentos que são dados para o esquema antirretroviral do HIV. Esses tratamentos, eles também têm nos seus efeitos colaterais, muitas vezes comprometer a função renal. Mas, em paralelo a isso, o médico que prescreve, seja infectologista, seja oncologista, seja hematologista, seja um nefrologista, ele vai ter atenção à função renal e vai pedir os exames de creatinina e ureia. Acho que fica aí o alerta tão importante, né? Porque para mim, um dos maiores receios, medos, não é nem de morrer, não tenho medo de morrer, não. Agora, a tal da máquina de diálise que eu acompanhei muitas pessoas em reportagens fazendo, é um tipo de sofrimento também, né? Ela muda completamente o estilo de vida da pessoa, né? Há um comprometimento em qualidade. O paciente que está em hemodiálise, ele precisa frequentar as clínicas de diálise 3 vezes por semana e, além disso, tem os riscos relacionados à terapia,
os riscos que podem acontecer, eventos cardiológicos, pressão baixa, um tratamento que muitas vezes leva o paciente a sintoma, mas assim, também não podemos perder de vista que o tratamento de diálise vem sofrendo adaptações e melhorias ao passar do tempo. Hoje em dia a gente tem pacientes nas nossas clínicas que muitas vezes vão dirigindo, saem dirigindo, já não é um tratamento assim tão... como era debilitante, talvez. Debilitante, com muito efeito colateral. As máquinas cada vez são mais modernas, têm uma precisão maior, o que faz com que isso amenize essa perda da qualidade de vida. E no final das contas, o que a gente quer é viver, né? Exatamente. Então, assim, se a gente tem recursos para isso, mesmo com alguma dificuldade, o importante é utilizá-los. Obrigada, viu, doutor Felipe? Obrigado, chefe, pela oportunidade. No próximo bloco, você vai saber como pode aproveitar melhor as suas férias, quem sabe tocando um instrumento. E ainda, como fechar o ciclo sem traumas. A gente vai falar tudo isso para você daqui a pouquinho. A ABB de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. ABB de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Marista de Natal, 95 anos em Terras Potiguares. Matrículas abertas. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. ABB de Natal, o clube da família que tem escolinha de vôlei. Período de férias, né? E muitas vezes fica meio que um tempo sem utilidade, né? E eu acho que a gente não pode perder tempo. Então a música, eu tenho descoberto isso, vamos fazer 20 anos aqui a Natal Groove, e a questão da música na vida de uma pessoa, seja ela criança ou uma pessoa adulta, ela tem um papel fundamental. Então assim, de repente você sempre teve um sonho de aprender a tocar um instrumento e de repente agora nas férias você pode unir o útil ao agradável. E aqui nós vamos ter várias opções. Lógico, é difícil até às vezes de falar, mas você mesmo deve saber aquilo que lhe agrada mais, se de repente é um instrumento mais percussivo ou de repente uma coisa mais de cordas. A gente na verdade vai ter várias opções. Se você de repente é aquela pessoa mais agitada ou até mesmo seu filho, né, aquele que gosta mais de estar batucando, eu lembro muito do João Baroni, né, o batera do Paralamas, que ele fala que toda criança é um baterista em potencial. Porque você solta numa sala assim, as crianças elas acabam indo para cima de uma bateria, talvez pela facilidade de você tirar o som a um primeiro contato no instrumento de percussão. Então nós vamos ter baterias, né, percussão em geral, mas você também pode de repente se localizar, por exemplo, nas teclas, né? Então você vai ter os teclados. Você tem instrumentos que são mix de teclas com sopros, que é o caso de escaletas, que é um instrumento, inclusive, muito visado para quem está iniciando musicalmente. Falando de sopro, você tem a flautinha doce, que também é muito procurada para quem está iniciando, né, musicalmente, pela facilidade e até pelo som que ela produz, que ela emite, que é um som agradável. E nós temos os violões, né, os violões, guitarras, instrumentos de cordas, que até pelo valor acessível também acaba sendo uma excelente opção para quem está começando. E é isso, você pode começar essas férias de repente investindo o seu tempo, de repente falando de filhos, né, tirando seu filho um pouco do computador, né, e trazendo ele para uma realidade musical que com certeza vai ter assim excelentes resultados na vida dele. Então você pode aliar essas informações de uma forma bem saudável. Então, pessoal, é isso. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram de repente conhecer os produtos, a gente pode apresentar a vocês aqui, até mesmo testar esses equipamentos aqui e ajudar vocês, né, de repente, nesse primeiro passo na vida da música. Começa dezembro, se aproxima o Natal e já vem logo aquela sensação de fim de ciclo. Muita gente sente melancolia. Eu confesso que eu sinto muita alegria porque eu sempre gostei muito de Natal.
mas tem um outro lado meu que também fica, vamos dizer assim, aperreado com essa velocidade que as coisas estão indo e com alguns pontos que eu me propus a realizar e nesse ano não saíram do papel. Arthur Seabra, que é psicólogo e que é multiartista, vai trazer para a gente algumas possibilidades de manejo destes sentimentos. Arthur, com que frequência você ouve relatos como esse que eu acabei de fazer? Esses relatos são muito frequentes, principalmente agora, no final do ano. As pessoas costumam avaliar aquilo que elas se prometeram no início e acabam tendo frustrações. Assim como também é o período onde as pessoas se reúnem com suas famílias, trocam presentes e muitas vezes isso traz lembranças para essas pessoas não tão boas. Às vezes uma sensação de desamparo, uma sensação de que pode ter a ver com alguma memória passado. Essa semana eu ouvi um relato ou uma possibilidade de manejo dessa sensação de frustração que acontece com muita frequência no fim do ano, dizendo assim que se você não realizou tudo o que se propôs no início do ano, verifique se na essência tem alguma coerência entre o que você realizou e o que você quis realizar. Eu cheguei à conclusão de que, de fato, quando eu penso assim no que eu fiz esse ano, eu verifico que na essência, embora nas questões aquisitivas, materiais, não alcancei o meu objetivo, mas nas aquisitivas morais, intelectuais e afetivas, eu alcancei. E quando eu vou relembrar quais são os meus valores mesmo, eles não são materiais. Pois é, os nossos valores, eles estão além da matéria, né? Às vezes a gente aprende alguma coisa nesse ano e diante de uma frustração, diante de se reinventar, muitas vezes a gente encontra também nisso o nosso potencial. Diante das dificuldades, diante das transformações. Isso é muito significativo. Até para ajudar as pessoas nisso, você criou um livro, né? Terapia do Dia? Conta para mim sobre ele. Terapia do Dia foi lançado agora. É um livro de tirinhas. Eu sou também escritor e ilustrador e esse é meu primeiro livro. Nele são 75 tirinhas, onde eu coloco o cotidiano, algumas coisas que eu observei na vida. Tem muito sobre relações, tem muito sobre frustrações também, crises, um pouco de humor, também muita reflexão. É bom assim para as pessoas que pensam assim, poxa, no que presentear no fim do ano e como se presentear no fim do ano, já fica uma dica aí. Fica a dica do livro Terapia do Dia e ele também serve como uma ferramenta de utilização para os psicólogos, terapeutas, pois por meio da arte a gente consegue se desenvolver. E essas tirinhas, elas fazem com que a gente reflita e também se coloque nesse lugar enquanto provocação de arte mesmo. Para quem está inquieto com o fechamento do ciclo, com o fechamento do ano, qual a orientação que você dá para as pessoas que estão aí sentindo essa melancolia? Essa inquietação pode ser algo que vai impulsionar a pessoa a produzir alguma coisa. Esse livro, por exemplo, ele veio também de inquietações minhas. A gente sentir inquietação diz também de que a gente pode sentir alguma coisa. É importante que esse sentimento ele se mova, que ele não nos paralise e a gente possa buscar aí esporte, uma arte, de repente conversar com alguém, procurar um profissional, se reinventar de alguma forma. Eu vejo muito assim, eu estava ouvindo uma aula no YouTube falando sobre a superação dos próprios limites e como é significativo a gente enxergar que os grandes nomes da cultura, da arte, do esporte, elas se destacaram apesar de... apesar de uma deficiência, apesar de um problema, apesar das dificuldades. Eu estava procurando aqui uma tirinha que fala justamente isso, que é peguei o meu sofrimento. Peguei o meu sofrimento, dei voz a ele, transformei em música, dei força e transformei em exercícios físicos, dei arte. E por aí vai, a gente pode pegar esse sofrimento e transformar em alguma coisa. A vida também é um convite para que a gente consiga se reinventar. Qual o motivo principal que leva as pessoas a se mobilizarem, né? A ficarem, vamos dizer assim, no estado letárgico e não progredirem, não verem, não enxergarem um caminho a seguir? Faz parte da vida também a gente ter medo, se assustar diante das dificuldades.
faz parte. Mas faz parte também buscar ajuda, né? Porque quando a pessoa está muito tempo paralisada, distinguir ali qual é aquele tempinho de pausa e o tempo que já está mais crítico, né? Tem que se atentar para que não vire um processo de adoecimento. Ah, sim, perfeito. O processo de melancolia, um processo de paralisação, ele tem um período para acontecer e ser considerado saudável. Que seria o que se espera. Seria um tempo tem um tempo médio para isso ou não? É interessante observar o sofrimento, o nível de sofrimento, se ele vai se prolongando, se a pessoa também tem rede de suporte, rede de apoio. Isso é muito importante observar. O sofrimento, ele acontece para todo mundo na vida, ele é garantia, né, de estar bem também. Mas é importante que a gente saiba de alguma forma sofrer, de alguma forma passar por esse sofrimento, e para isso existem as terapias, às vezes a medicação, o esporte, a arte, tudo isso, para que a gente possa se desenvolver de forma saudável. Excelente, então fica a dica aí para 2025, a terapia do dia seja o autoconhecimento, o autoamor. E que a gente possa se equilibrar, muitas vezes acreditamos que o equilíbrio é estar sempre feliz, mas o equilíbrio é isso aqui, é estar em movimento. A vida é movimento, né? São altos e baixos, é um pouquinho sobre isso. Obrigada, meu amigo. Muito obrigado também. E aí, o que achou do programa de hoje? Conta pra gente, sugira, critique, comente. O nosso @ no Instagram é Saúde Cia na TV. Lembrando que a gente está sempre aqui disposto a melhorar. Melhorar não só a nossa vida, como também o programa. A gente fica por aqui, até a próxima. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Marista de Natal, 95 anos em Terras Potiguares. Matrículas abertas. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. A Bebê de Natal, o clube da família que tem escolinha de vôlei. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon, Comunicação Propositiva. Realização Praia Filmes.